Começando hoje mais um episódio do Kotler Invest Talk e hoje com uma convidada muito especial, que eu tenho um prazer enorme de estar recebendo aqui, que é a nossa Rosana Almeida. E eu gostaria muito de apresentar também nosso Túlio, que é o nosso sócio, parceiro, tá no nosso dia a dia sempre, para bater esse papo super gostoso sobre o mercado imobiliário internacional. Que delícia. É muito bom. Seja muito bem-vinda, Rosana. Eu que agradeço o convite. Eu me apaixonei por você semana passada. A gente teve um papo muito bom, né? Muito bacana. Foi Achei muito gostoso. sério o trabalho que você está fazendo. Então, queria muito esse encontro de novo agora aqui no podcast da Kotler. Pois é. Consegui aquele espacinho na agenda, já corri e falei, não, vamos marcar porque é imperdível. Isso aqui é decisão. Você foi ótima. Bom, nosso intuito hoje é justamente conversar, porque nosso foco sempre foi em investimentos, falamos muito de mercado brasileiro, mercado internacional, para a gente sempre foi uma vontade. Tivemos aí pequenas conversas com algumas pessoas, mas nada que tivesse tido um match tão maravilhoso feito a gente, né? Bom. E eu faço até questão de relembrar um pouquinho, até para quem tá assistindo em casa, como que eu encontrei a Rosana, né? Que eu acho que é uma história interessante, viu? Muitos encontros, né, até hoje, Muitos encontros. A gente teve, na verdade, um reencontro há pouco tempo atrás, mas eu tive um prazer enorme de conhecer o trabalho da Rosana em 2014. Para quem está em casa, até para entender o contexto. Na época eu trabalhava numa imobiliária que chamava Fernandes Mera, que é super conhecida no Brasil, em São Paulo também, né? E eu estava na sede do Rio de Janeiro. E a Rosana, já naquela época, já fazia um trabalho maravilhoso no mercado imobiliário, trazendo essa possibilidade de aproximação de mercados, né? Entre o mercado americano e os profissionais brasileiros. Isso. E eu assisti sua palestra e saí encantada aquele dia, né? Que bom. Eu fui determinada que 10 anos depois eu iria te encontrar. Então... E aí, enfim, foi um prazer enorme. A gente estava falando do ciclo de vendas, né? De pois repente, ó... Olha o ciclo de vendas acontecendo, né? A jornada do cliente aqui. Foram praticamente 11 anos depois, a gente está aqui hoje fazendo esse bate-papo e eu estou muito feliz. E é um momento muito bom também, né? Pra gente reativar esse contato, porque as coisas estão acontecendo aí. Né? E eu acho bacana porque a gente fala assim, relacionamento no mercado imobiliário é muito importante, né? Então, e a gente constrói isso com aquilo que a gente acredita. E é por isso que a gente sempre se preocupa também de trazer isso para os nossos clientes, né? O nosso cliente que comprou hoje é um relacionamento para toda a vida, assim como a gente e os nossos parceiros que a gente confia. Rosana, pode falar um pouquinho de você? Como é que você vive essa jornada de mercado imobiliário nos Estados Unidos? Como é que foi sua chegada lá? Só para a gente também trazer isso para os nossos cresci aqui em São Paulo, né? Em 99 eu mudei para os Estados Unidos. A gente já tinha uma casa de férias lá. O caminho que muitos investidores fazem. Eles começam a comprar a casa de férias, vão por um tempo e depois resolvem ir morar lá. E foi o que aconteceu comigo. E eu tinha 2 filhas adolescentes, então eu fui naquela ocasião não focada no mercado imobiliário. Eu vivia com a renda de outro negócio que eu tinha aqui no Brasil, e só que o dólar começou a subir muito, né? Naquela ocasião eu mudei quando era 1 para 1, aí o dólar começou a subir, e o dinheiro que eu ganhava aqui já não era suficiente para me manter lá. E uma amiga falou, vamos tirar licença de corretagem, porque você é boa de vendas, vamos vender timeshare, que é aquele sistema de venda compartilhado, de hotéis, né? Acho que chama de multipropriedade, né? Mas é bem focado para resorts, né? E eu não gostei, né, desse tipo, mas a licença para venda de timeshare é a mesma para vender imóveis. E aí eu comecei a fazer uma coisa muito assim suave, uma hora vendia para um, vendia para outro, tal, até que chegou a crise da subprime em 2008, 2009, que teve aquela loucura, né, no mercado, os preços dos imóveis foram lá para baixo, o americano quebrou completamente e não tinha mais crédito nenhum. E foi quando eu tive essa oportunidade de enxergar esse nicho de investidores brasileiros que tinham como ir lá e pagar à vista. Né? Nem precisavam de crediário, nada, os preços estavam baixíssimos. Então a gente conseguiu vender imóveis por $50 mil, $60 mil, $70 mil. E aí eu comecei a vir para cá fazendo apresentações mesmo. Eu trazia os produtos, alguns condomínios que tinham completamente quebrado e estava praticamente tudo à venda, me juntava a alguns investidores locais americanos que me davam esse portfólio para vender, eu vinha para cá e eu saía vendendo.
E aí foi assim que começou a crescer. Aí em 2011 teve já um início de interesse dos brasileiros bem grande em comprar a segunda casa lá, a casa de férias, começar a fazer investimento. E aí eu trabalhava numa imobiliária e acabei abrindo a minha naquela ocasião, porque não tinha mais como dar conta da quantidade de investidores. Então eu falei, vou crescer, vou virar broker, vou abrir a imobiliária, abrir a Florida Connection. E hoje a gente está lá com 60 corretores especialistas nesse nicho de mercado, né? A gente, óbvio, que atende residentes locais, mas a gente tem um foco muito grande no investidor brasileiro e estrangeiro de um modo geral, que tem um processo de compra similar, né? É isso. Muito bom, muito bom. E assim, para nós, assim, é interessante saber de toda a sua jornada, porque acaba sendo também muito parecido com a jornada que o cliente pretende fazer um dia, né? É verdade. Tem muito investidor que ele pensa hoje, obviamente, na renda e tal, mas ele também pensa no futuro, na possibilidade de uma segunda residência ou até uma mudança para lá. E é uma pergunta que eu queria te fazer, já pra gente começar aqui, né? As nossas perguntas que o cliente faria. Aquele momento especial. Hoje, olhando mais esse contato com o dia a dia com o cliente, qual que é o perfil de imóvel que geralmente esse cliente procura mais? Assim, do que você está acostumado, ou se foi uma tendência que mudou, coisas que você sentiu? Eu acho que a gente vive ciclos, né? Naquela ocasião que eu mudei, eu tô há 20 e quase 6 anos morando lá. Então, no início era mais poucas pessoas locais e alguns brasileiros indo morar lá. Depois a gente teve uma leva muito grande de investidores comprando casa de férias, dentro de resorts, perto da Disney, que você pode alugar por temporada, Airbnb. E foi bem grande esse boom, né, naquela ocasião. Já em 2016, muita gente começou a mudar para lá, então era um outro perfil. Então a gente hoje tem como atender toda a gama de investidores, né, de morador, segunda casa, investidor maior, mais forte, que realmente às vezes nem vai lá, simplesmente fala, eu quero esse tipo de retorno, eu tenho esse valor para investir. Então hoje é bem diversificado. E temos uma grande tendência hoje de novos, de clientes de alto luxo mesmo. Uau. Coisa que em Orlando, a casa mais cara, assim, que a gente conseguia vender era $800 mil, $900 mil. Hoje, a gente já tem um mercado bem grande para casas de 1, 2, 3, 4 milhões de dólares. Que é uma novidade. Então, eu estou crescendo junto com o mercado e também com os tipos de investidores. Então, a gente tem uma gama muito grande. Não dá para dizer que é um tipo só. O que eu sinto é que o ticket, com o valor do dólar subindo, os juros nos Estados Unidos também deu uma subida. Então, aquele investidor tradicional que investia mais, ele baixou o ticket. Então, a gente vende casa na faixa de $350 mil para investimento, para gerar renda passiva de aluguel de longo prazo, nessa faixa, casas novas, geralmente casas geminadas, né, essas townhomes dentro de condomínio, e tem esse pessoal do nível mais alto de luxo. O meio é que ficou um pouquinho prejudicado nesse período, mas o mercado é vivo, né? Ele está aí dinâmico, então a gente tem que estar sempre renovando. Essa conversa a gente tem que fazer com frequência. Com frequência, com certeza a gente tem, todas as vezes que você vier ao Brasil, a gente vai ter novos episódios aqui. Atualizados. A gente vai ter novos episódios. É isso aí. E é bacana você compartilhar com a gente a sua visão, porque, assim, temos a visão estudando daqui, né, que a gente pesquisa, e é inevitável a gente fazer um paralelo com o nosso cliente no Brasil. Porque hoje nós atendemos essa demanda de mercado imobiliário para investidores e a gente viu uma tendência muito grande para estúdios aqui em São Paulo, né? E até o Túlio, que está no dia a dia com as vendas aqui, forte com a equipe, olhando e trabalhando mais esse cliente, a gente sente que às vezes para o mercado interno, o cliente investidor brasileiro, ele acaba sendo até mais comedido nesse investimento, né? É interessante, olha a informação aí que a gente está recebendo. O cliente, ele está querendo ser comedido aqui, mas ele investe lá fora, isso é legal. Por isso que essa parceria é boa, porque eles estão comprando de qualquer jeito. Vão comprar através de vocês aqui, porque... Eu tenho diversos clientes mesmo que eles me pedem muita informação sobre imóveis lá. Pergunta, né, pra gente, Kotler negocia esse tipo de imóvel? Não, parceria, agora tem essa parceria, né? Então, porque assim, eu tenho clientes na minha carteira que compraram 10 estúdios aqui em São Paulo.
Aí comprou em Balneário Camboriú, comprou no Rio, e aí chega no limite. No Brasil eu não quero mais investir, quero investir em outro lugar. O primeiro lugar sempre é os Estados Unidos. Né? Pela segurança jurídica, o retorno que, assim, falando em números práticos, não em números, né, mas falando em resultado prático, todo mundo sabe a procura que Orlando tem por conta não só da Disney, né? Mas tem as praias que a gente estava falando aqui antes, né? Miami do lado ali, Pompano Beach, que eu adoro. Eu quero ir. Tem uma comunidade brasileira gigante em Pompano, não sei se você sabe disso. Sim. É muito, muito grande mesmo. Que bacana. Lá é maravilhoso, né? A gente tem um Mas pedaço... Orlando também, viu? Orlando eu digo hoje que é o nosso Brasil dentro dos Estados Unidos, porque a gente tem tudo de brasileiro, é uma mistura dos melhores mundos, tudo de bom do Brasil com os Estados Unidos. Orlando hoje é o local que mais tem brasileiros nos Estados Unidos ou é Boston? Não, ainda eu acho que ainda Nova York. Eu estava recentemente conversando até com o cônsul brasileiro que Orlando cresceu tanto que nós hoje temos um consulado brasileiro em Orlando. Eu até entrevistei eles, vocês podem dar uma olhada no nosso podcast também. E ainda Nova York, aquela região do Nordeste americano, né, onde você tem Massachusetts, Boston, Nova York, New Jersey ainda ganha. E depois a gente vem para a Flórida e vem do sul da Flórida, né, aquela região de Miami, Pompano. Hoje Orlando está muito grande, até que a gente tem um consulado. A gente tem 2 consulados brasileiros na Flórida, um em Miami e um em Orlando. Nossa, então, e Tampa está crescendo também, que é o Golfo, que agora não é mais Golfo do México, é o Golfo americano. É uma região mais pro sul, né, mais pro sudoeste, digamos assim. Mas brasileiro continua indo, sim, bastante. Eu acho interessante isso que você falou, porque a diversificação do investimento para uma moeda forte, né, nos Estados Unidos, em dólar, dolarizar o patrimônio, você ter certeza que você vai ter renda de cash flow, né, da renda gerada pelo aluguel daquele imóvel, você vai ter um ganho na valorização do imóvel, você vai ter um ganho também na moeda, no câmbio, porque o pessoal compra, e eu acho ótimo aproveitar, dar aqui um recado para você que está pensando. O pessoal fala, não, vou esperar o dólar baixar, ele não vai baixar. Não baixa. Não vai. Isso é uma história que eu escuto há muito tempo. E o pessoal que está esperando está só se prejudicando, porque está sempre valorizando a moeda. Então, é outro ganho. Para de esperar e vamos investir. Eu, como brasileiro, e converso diariamente com diversos investidores. Inclusive, a gente trabalha em São Paulo. E nós vendemos basicamente para pessoas de fora de São Paulo. A maioria dos clientes são de fora de São Paulo. Não sabia. A maioria. Que interessante. A grande maioria é de fora de São Paulo. Justamente porque o volume na cidade de São Paulo é muito grande. De locação, no Airbnb, o giro é muito bom. Mas assim, a principal premissa de quem está investindo no mercado imobiliário é a segurança. A principal. Então, quando você fala dos Estados Unidos, a gente está falando de segurança vezes 2, porque a gente está falando de estabilidade do país também. Exatamente. É um país muito estável. Então, você está investindo no local que, além da rentabilidade já é excelente, numa cidade turística como Orlando, ainda você tem a estabilidade do país. Com certeza. Da moeda do país e da estabilidade jurídica do país e tudo isso que faz muita diferença para o investidor, né? Então, isso eu acho que é o principal ponto para mim. Não sei se vocês concordam comigo, mas... Total. E a transparência do mercado lá é muito grande, porque você tem tudo registrado publicamente, não existe você registrar um imóvel por um valor que não é o valor da transação, isso não existe. Então a gente tem um histórico do valor de venda e você consegue chegar no valor real do imóvel na hora da revenda. E também você tem dos dois lados, tanto para negociar um imóvel à venda, você representando o comprador, que você fala, não, esse preço está alto, ou esse preço está bom, esse preço está até bom demais, está abaixo do valor de mercado, como o contrário também. Então, essa transparência que a gente tem dá uma segurança ainda maior para o investidor, né? Porque ele sabe que o que ele está comprando por aquele valor é aquilo mesmo, não está nem inchado e nem depreciado, é o valor correto. E se tiver abaixo, ele está ganhando já de cara, né? Isso é bacana, porque assim, na nossa observação, quando a gente trata de clientes nível Brasil, né? Brasil praticamente um mercado continental, a gente tem muita diferença entre as capitais dos estados. Obviamente a gente atende clientes do interior também, mas a gente, assim, comparativamente falando das capitais,
E a gente sente muito essa diferença quando o cliente sai de uma determinada região e pretende comprar em São Paulo e ele se depara com muitos valores diferentes de anúncios. Nosso foco, por exemplo, que são produtos mais de lançamento, remanescentes de construtoras, ele sente essa diferença do anúncio com que negocia, e aí existe até um índice, eu esqueci o nome do índice, depois se você lembrar, se alguém lembrar, me dá a cola aí, né, que eu esqueci o nome do índice, que é da Loft, se eu não me engano, que é a diferença entre os anúncios e o valor registrado em cartório. Então existe também, que seria como se fosse o especulômetro, assim, sabe? Que é a especulação entre o que é anunciado e o que realmente é feito, realizado, né? E é bem interessante saber sobre isso, porque eu acredito que é muito mais viável para o cliente que está buscando ter essa transparência, tanto da assessoria imobiliária, eu acho que é o principal também, né? Com certeza. Porque lá o mercado é extremamente profissionalizado, você tem pessoas que têm, assim, uma profissão super respeitada, regulamentada. É uma carreira, né? É uma carreira, né? A gente tem na imobiliária muita gente que acabou de tirar licença e a gente tem essa característica lá na Florida Connection de criar uma carreira, né? Corretor desde os primeiros passos até ele realmente estar bem estabelecido no mercado. Então... E isso é importante para o nosso cliente, porque às vezes ele pode pensar, e esse papo a gente tem quando a gente fala de São Paulo. Poxa, eu estou comprando em São Paulo, mas como eu vou fazer para administrar esse imóvel? Isso. Estando na minha cidade de origem, eu não vou para São Paulo com tanta frequência. E aqui a gente tem uma lógica de mercado que a gente consegue atender esse cliente. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês também, como é esse trabalho de vocês na Florida Connection, como que existe essa estrutura, se esse cliente quiser alugar em short term. A gente tem... Não é short stay aqui. Acho que aqui a gente chama de short stay, tá, gente? Eu já me gabei tanto durante essa semana, desde a primeira vez que a gente conversou, que eu cheguei em São Paulo, e agora eu falei assim, agora eu sei como é que fala short stay. Agora é coisa de brasileiro, igual a gente chama de pendrive, tem algumas coisas assim que é bem... Calça da Leves. Calça da Leves, que mais que a gente fala? É muito engraçado. Outdoors, o nosso exterior aqui chama de... As propagandas externas. Palavras. É outdoor, né? É outdoor, então por aí vai. Tem algumas coisas que são muito diferentes que a gente acaba adotando na língua. Mas aqui a gente chama de short stay ou long stay, que seria, enfim, curta e longa temporada. Mas como fazer para administrar comprando uma propriedade lá? Tem esse suporte? Não tem? A gente tem muito cliente que investe em imóveis para gerar renda de longo prazo. Esse imóvel eu administro. Bacana. E foi bem um crescimento bem orgânico, porque eu nunca fiz uma propaganda do meu imóvel, da minha empresa de administração de imóveis. Lá foi uma coisa bem natural mesmo, porque geralmente tinha essa preocupação. Então a gente acha um inquilino, a gente faz uma checagem do antecedente criminal, do antecedente de pagamento, para evitar que tenha troca. Lá os contratos são de 1 ano, né? E renovados ano a ano. Esse é o padrão principal. Então eu tenho uma equipe enorme, porque a gente faz toda a parte de manutenção, né? A gente tem os parceiros fornecedores de serviços lá quebrou a máquina de lavar, eles ligam para a administradora. Quebrou o ar-condicionado, que não dá para viver sem por causa do nosso calor delicioso. Tem que ligar, né, para a administradora. Então, esse é um tipo de administração que a gente faz, é uma outra empresa, mas é coligada com a Florida Connection e a gente cresceu, assim, organicamente. E eu tenho parceiros que são corretores que trabalham comigo já há muitos anos e eles têm a empresa de administração de curto prazo, né, que é o estilo Airbnb. Inclusive, eu tenho uma casa que um deles que administra para mim, que é totalmente diferente, porque você tem que ter uma estrutura de check-in, check-out, limpeza constante, manutenção mais constante ainda, atendimento 24 horas. Às vezes o cara chega de noite e tem uma coisa quebrada, um ar-condicionado que não funciona, ou sei lá, qualquer problema, um vazamento. Então, essa pessoa tem um atendimento mais rápido, né? Então, são outras estruturas e a gente tem tudo isso para oferecer. Que bacana. Inclusive, eu tenho uma pergunta sobre isso. Óbvio. Tem alguma lei específica para poder alugar em short term, né? No caso, tem o seguinte, os condomínios, eles já são desenvolvidos com uma licença do município, né? Do condado, naquela região,
pode ou não pode alugar por temporada. Então, em geral, regiões residenciais, por exemplo, o condomínio que eu moro não pode alugar curta temporada, não pode. Por quê? Você mora lá, você quer que seu vizinho seja sempre o mesmo, você não vai querer que tenha um movimento grande de gente e tal. Inclusive nos condomínios de férias, que o pessoal fica uma semana, sai, o recolhimento de lixo que a gente chama de valer, porque é diário. Nossa. Então, eles têm até um receptor, né, um lixo disfarçado na casa, que eles vão jogando o lixo lá, e tem uma coleta diária, porque é muito lixo, né? Compras, 1000 sacolas, então tudo isso é diferente. Esses condomínios nem entrega você consegue, porque eles não têm um endereço. Então tem gente que, durante a pandemia, por exemplo, muita gente que tinha casa de férias foi morar lá. Aí eles tiveram que alugar uma caixa postal no correio para poder receber Amazon ou outras encomendas, entendeu? E geralmente você não pode matricular criança em escola nesses condomínios de férias. Então, porque você estuda geralmente na escola do bairro. Você vai lá matricular seu filho e falar, qual é o seu endereço? Tal. Ah, não, esse aqui não é autorizado, porque você não paga o mesmo tipo de imposto. Você não paga o imposto que é o impact fee, né? Um imposto que vai contribuir com as escolas públicas. Então tem toda uma sistemática, né? Vocês têm que saber aonde comprar. Por isso que quando você fala os tipos de imóveis, a gente começa conversando com o cliente. Qual é a intenção dele, né? Que tipo de renda ele quer, ou ele quer comprar algo agora, porque ele quer morar lá daqui a 3 anos, 4 anos. Então, é outro tipo de visão, né? Ou, eu quero uma casa de férias, porque eu quero usar um período, sei lá, eu quero uma vez por ano para lá, eu quero ficar na minha casa e depois eu quero alugar para poder cobrir as minhas despesas. É outro tipo de imóvel. Então, a gente tem que saber conhecer as regiões. E cada lugar que você for, por exemplo, em Miami é diferente as regras. Lá tem prédios que você não consegue alugar uma semana. Você tem que alugar uma vez por mês. Então, você pode, se a pessoa quiser ficar uma semana, 15 dias, 20 dias ou 30 dias, pode. Mas num mês não pode alugar 2 vezes. Uau. Então, a gente tem que conhecer a nível de detalhe mesmo. Por isso que você tem que ter especialistas em cada nicho, em cada mercado, né? Mas é muito legal. Muito legal. Muito bom. E assim, é muito esclarecedor. Porque para quem está olhando do lado de cá, né, da situação, as nossas regras no Brasil são bem flexíveis até, né? E existe sempre um questionamento, ou até são conversas diárias que a gente tem, que as pessoas questionam, né? Até quando vai as locações de curto prazo aqui principalmente em São Paulo, né? Tô colocando São Paulo como referência porque realmente acho que seria o mercado principal, né? O mercado principal. E mais aquecido também. Tá super aquecido. A gente tem alguns outros pontos no Brasil, como Goiânia, Balneário Camboriú e alguns pontos no Nordeste também, que eu até num bate-papo lá com o pessoal da sua equipe, eu ouvi o pessoal comentando, né? Da tendência de estúdios que tá chegando, algumas pessoas também são do Brasil e comentam, né? Para nós, assim, é um processo que eu vejo que é mais fácil de aquisição. Mesmo essa decisão de locação, ela está mais na mão do próprio condomínio, né, do que até então da decisão do poder público, hoje, da forma como foi estabelecida aqui no Brasil. Mas eu tenho uma dúvida, eu penso assim, hoje eu vou começar do zero, sou investidora no Brasil, eu tenho o meu estúdio em São Paulo, eu já comprei mais 2, 3 unidades aqui em São Paulo, pretendo diversificar, estou entre comprar mais uma unidade no Brasil ou, de repente, já começar a olhar para fora. E eu penso assim, como seria esse passo a passo? Porque geralmente a pessoa está saindo do zero, ela já foi às vezes como turista. Né? Eu fui como turista, eu gostei, conheci, mas a gente sabe que o turista não tem nada a ver com o investidor. Nem do visto, né? Nem da residência, nem muito menos como que vai levar esse dinheiro para lá, como que declara. Eu sei que é um assunto super longo para a gente poder detalhar, é muito longo, mas se você puder dar assim, algumas dicas, alguma coisa desse passo a passo. Eu acho que assim, a primeira conversa é realmente entender o poder de compra desse cliente. Porque a gente tem que partir desse valor para a gente poder identificar o melhor investimento. Então, esse é o número 1. Segundo, se ele nunca investiu lá, a gente começa do básico mesmo.
Tipo, qualificando ele para mandar o dinheiro dele daqui para lá. Então, a gente trabalha com parceiros. Hoje, meu parceiro principal é a Manicorp. É uma empresa especialista em câmbio, né? Transferência de dinheiro de um lugar para o outro. E você tem, para o brasileiro, você tem naturezas diferentes para enviar o dinheiro. Eu vou mandar o dinheiro para manter meu filho que está estudando lá fora. É um tipo de IOF. Eu vou mandar dinheiro para comprar um imóvel. É outro tipo de IOF. Então, a gente trabalha com eles porque eles sabem tudo. E às vezes a pessoa, por exemplo, no imposto de renda, ela não tem aquele valor para mandar. Mas ele acabou de vender um imóvel, então ele tem um documento X tal, que aí justifica ele ter esse dinheiro para enviar. Então, a gente trabalha com eles e eles... cadastro, é tudo gratuito o cadastro, eles fazem uma avaliação e falam, olha, você pode mandar tanto de dinheiro para os Estados Unidos, porque a gente já aconteceu de começar com uma pessoa empolgada, tal, aí na hora H ela não tem nem como mandar o dinheiro porque ela não tem condições, e aquela coisa de mandar por baixo dos panos não existe mais, né? Hoje está muito mais, e a gente trabalha dessa forma extremamente correta, empresas que seguem as regras do Banco Central, então a gente está super protegido, e o dinheiro desse cliente também está protegido, porque a gente sabe que é uma empresa séria, que vai cuidar de todos os tapas. E a gente faz aí as partes paralelas. Então, a gente sempre recomenda o investidor comprar o imóvel não na pessoa física, mas numa pessoa jurídica da Flórida, né? Então, a gente vai trabalhar com os nossos contadores parceiros, eles vão abrir uma empresa que tem uma velocidade de abertura muito rápida, então não é nada parecido com o Brasil. É tipo o IT Number que faz isso, ou não? O IT Number é um número de identificação para pagamento de imposto. Tá? Não tem nada a ver isso. Então. Não, geralmente as empresas têm que ter um número desse daí. A IT Number geralmente é pessoal. Tá? Sim. Mas não é empresa, a gente está falando de empresa, que pode ser uma limitada, uma LLC, pode ser uma corporation, e depende também da estrutura familiar. Tem gente que tem holding aqui no Brasil, então depende muito. Por isso que conhecer o cliente é a primeira coisa, e bater um papo bem honesto, porque o brasileiro hoje eles estão um pouco melhores, né? Porque já cresceu o entendimento deles sobre o mercado internacional pelo investimento, para o investimento nos Estados Unidos. Mas no início a gente tinha que quase que desbravar a informação, porque o brasileiro tem medo de dizer o quanto ele quer investir. Então, eu quero comprar uma casa aí, qual é o seu valor? Eu só tenho 300 mil. Ele acabava comprando uma casa de 700 mil. Porque aos pouquinhos você vai mostrando o que 300 mil compra, e eles têm poder para comprar mais, e acabavam comprando mais. Então, hoje a gente tem essa conversa para poder realmente entender o que ele quer investir. E começa a apresentar os produtos da abertura da empresa, e também a parte de financiamento. Se ele vai pagar à vista ou se ele vai pagar financiado. Se ele for pagar financiado, a gente explica como funciona e geralmente apresenta um parceiro que é um financiamento, como é que eu diria? Um financista imobiliário, um crédito, aqui a gente fala profissional, nosso um agente imobiliário, agente de financiamento imobiliário, agente financeiro, exato. Exatamente. E aí a gente tem vários parceiros que também são acostumados a trabalhar com o mercado internacional. Geralmente você consegue financiamento a partir de 25% de entrada. Hoje, no mercado atual, a gente recomenda dar 50% de entrada, o restante você pode pagar em até 30 anos. Tá? E aí você tem juros fixos, juros variáveis, a gente vai depender também dos programas disponíveis. Os juros e os programas, eles vão junto com o investidor, né, o comprador, e com o imóvel, o tipo de imóvel também. Então, por exemplo, flats, né, que é uma coisa que teve uma época que a gente não conseguia investimento de jeito nenhum para esse tipo de produto. Ficava alto os juros? Não, simplesmente o banco, crédito. O banco achava que era uma coisa de risco e não queria emprestar. Entendi. Entendeu? Hoje a gente já consegue. Então, é um mercado extremamente dinâmico, né? Mas o que é mais importante é dizer que existe, né, o investimento, o financiamento para estrangeiro, e é simples, papeladas, mas é bem simples.
não requer tantas informações. Eu fico pensando em perguntar qual a taxa média de juros que eles cobram lá. Pode perguntar. Hoje estamos com uma taxa mais alta do que depois da pandemia. Uhum. Nós podemos dizer que está entre... A última mais baixa que a gente conseguiu foi de 6,8% até 8%. E a mais alta, só para a gente ter uma ideia. É nessa faixa, 8,5%. A não ser que a gente chama de hard money, que é, não sei como é que eu vou traduzir isso aqui, mas seria um empréstimo com menos colateral, com menos garantia, que é de um prazo menor, tipo 5 anos e tal, e aí os juros é bem alto. Então isso acontece... Seria o dinheiro de risco aqui. 12% ao ano, coisas assim, 13% ao ano. Isso daí é muito raro de usar, mas às vezes a pessoa precisa comprar, ela está indo morar, ela não tem crédito, ela está com dificuldade de comprovar, ela compra sim, aí depois ela faz um refinanciamento, que é uma coisa bem comum de se fazer lá também, refinanciar os imóveis para baixar os juros. E assim, pensando nessa lógica, quando a gente traz para nossa realidade de crédito aqui, até esses dias a gente fez um bate-papo com o Vandic, que é o nosso parceiro de crédito aqui em São Paulo, a gente estava tirando justamente as dúvidas, né? O que faz a pessoa ter um bom perfil de risco ou não? Porque às vezes o cliente é cliente há anos de um banco e não necessariamente isso pode ser um bom sinal para ele. Porque ele até brincou, ele fez um paralelo de relacionamento, né? Relacionamento é muito bom de muito tempo, mas em compensação, todas as suas, vamos dizer assim, os seus defeitos do relacionamento estão marcados naqueles... Tá lá no conhece tudo. Tá lá, a pessoa realmente te conhece, né? Defeitos. Qualidades e defeitos. Quanto mais tempo de convivência, você acaba tendo mais esse desgaste ao longo do tempo. E aí, eu fico imaginando o que passa na cabeça do cliente nesse momento. E fala, nossa, mas eu não tenho nenhum relacionamento nos Estados Unidos. Eu tô começando agora. Será que eu consigo esse crédito? Ele vai começar com... Porque, por exemplo, a gente tem muito brasileiro que não declara o que tem. Então, fica tudo na empresa. E ele é um pobre coitado no imposto de renda dele. Então, aí existe como aceitar cartas de contadores que vão dar o número deles de registro, não sei como é que é aqui o CREA, não, é o... número de registro? É o registro de contadores aqui. Isso daí, tem que dar o carimbo, tá? E ele fala, este cliente, ele faz tanto por ano. Então, isso é uma forma. Né? Geralmente, eles começam com o imposto de renda dos últimos 2 anos. Geralmente, precisa dos últimos 2 anos, porque eles querem ver a saúde da pessoa. Se ele está indo bem, ou se ele estava ganhando aqui, depois está ganhando muito, depois está ganhando menos. Então, eles fazem os últimos 2 anos, a carta do contador. E basicamente é isso. É que, muitas vezes, o cliente, às vezes, ele tem um monte de imóveis. Então, ele tem patrimônio. Para a visão do banco americano, ele tem bastante imóvel, mas ele tem muita, a gente chama de liability, ele tem muita responsabilidade, porque ele vai ter que pagar o IPTU, ele vai ter que pagar o condomínio, ele tem um monte de responsabilidade, então não necessariamente isso daí significa que ele é algo positivo, que ele é bom. Então aí tem, às vezes, se o cara vive de renda de aluguel, aí tem que ser uma coisa bem estruturada. Por isso que a gente tem uns agentes financeiros que são bons, eles sabem chegar e destrinchar e falar, é assim. Mas, em geral, é bem simples. Eles vão olhar o imposto de renda dos últimos 2 anos e vão ver, né, o tipo de despesa que a pessoa tem, para ver quanto que sobra, para ver se ela tem capacidade de pagar mais uma prestação. Não é complicado. É muito papel. Tá? E geralmente quando a gente vende imóvel em construção, uma coisa que o nosso cliente fica meio irritado, né? E às vezes ele acha que é preconceito com o brasileiro, mas eles fazem isso com a gente também, que é local. Eles, por exemplo, eu vou comprar um imóvel, vai levar 6 meses para construir. É um número normal, uma casa. Então você apresenta toda a documentação agora. Daqui a 3 meses ele pede a mesma coisa. Mas eu já mandei, mas ele quer ver se a situação mudou, se no seu extrato bancário continua o mesmo, se você tem o mesmo dinheiro que você vai dar de entrada. E aí a gente tem que orientar os clientes, olha, nesse período não abre cartão de crédito, não compra carro, não faz nenhuma grande movimentação bancária, senão a gente vai ter que provar tudo. E aqui a gente tem, né, os brasileiros falam, tira de um banco, põe para o outro, faz assim. E aí eles querem mais saber, porque eles precisam ter essa garantia. Isso piorou muito
não era assim. Piorou muito depois da crise da subprime, que respirava, eles davam crédito. Respirava e davam crédito, e foi aquela quebradeira geral. Então, hoje é mais exigente, mas estamos aí, tá Demorou muito para voltar pós-crise? Cara, assim? você sabe o que é engraçado? Que eu sempre falo, né? Você falou investir nos Estados Unidos. Cara, é uma velocidade de recuperação Rápido, de né? qualquer. Eu vi todas as crises que você puder imaginar. Eu vi as Torres Gêmeas, eu vi subprime, eu vi guerras, eu vi tudo que mexe, bum, mas logo a pandemia. É uma fortaleza. É a força que move o mundo, não tem como. Né? Não tem como. A gente estou há 25 anos lá e ainda me surpreendo. E me surpreendo com São Paulo, viu, gente? Vocês estão de parabéns. Porque, ai, que coisa boa. Cara, é impressionante. Eu fui almoçar no JK hoje, eu falo, meu Deus do céu, como tem riqueza nessa cidade. Tem muita riqueza. A gente bate esse papo com o cliente, nessa cidade. Nossa Senhora. Todas as lojas de grife ali. Ali, né? Exposição. Coisas, loja que não tem em Orlando, tipo daquele tênis Golden Goose. Eu entrei lá, falei, nossa, esse tênis tem aqui. Lá vende dentro de uma Bloomingdale's, de uma loja de departamento, mas não tem uma loja exclusiva da marca. Então, São Paulo é impressionante, viu? Por mais que nosso momento econômico tá bem delicado, como sempre o Brasil sempre passa, né? A gente, de tempos em tempos também, nós vivemos a crise. Eu estava no mercado imobiliário quando teve a questão do subprime americano. Por incrível que pareça, eu tive muito cliente aqui com muito medo. Na época, né, que se passou por lá. Se a gente se conhecesse aquela época, tínhamos feito nossa, muito dinheiro nossa, juntas. Eu fico pensando, ai, gente, mas bom que a gente conseguiu se reencontrar, né, acho que tudo tem seu momento, e eu passei realmente, assim, foi um momento bem delicado do mercado, porque o cliente, ele estava inseguro, porque ele pensa o seguinte, se o mercado americano aconteceu isso, imagina o brasileiro, e a gente tem um histórico de in-call, que a gente teve muito problema aqui. Nossa, eu lembro. Então, assim, teve todo um histórico qualquer profissional que passou dos 20 anos de mercado aqui sofreu muito no mercado brasileiro também, né? E aí, o que a gente pensa? A gente olha e fala, bom, eu tenho hoje o imóvel, que é a coisa mais segura que eu tenho para deixar para os meus filhos, né? Com certeza. E então, quando a gente fala de investimento, também a gente fala de valorização a longo prazo. Né? Então, a gente, às vezes, a expectativa do brasileiro está um pouquinho desajustada com relação a isso, né? Ele quer ter um ganho rápido, ele quer ter um retorno rápido, e a gente aqui no Brasil, pelo menos, a gente é impactado muito com esse tipo de campanha, né? Prometendo rentabilidades, assim, totalmente descolada de realidade, e foi até um papo bacana, eu fiquei muito ouvinte da reunião lá do pessoal, assim, eu achei muito, muito legal a transparência deles também em dar números reais, né? Eles olharam e falaram, não, gente, quando é longo prazo e um perfil de townhome, acho que é townhome. São as casas geminadas. São as casas geminadas, é um perfil de rentabilidade, e quando a gente parte para as familiares, né? Tem um outro perfil de rentabilidade, um outro perfil de valorização. Eles apontaram, inclusive, algumas tendências que eu achei interessante, que acho que pelo que a gente estava conversando lá internamente, eles conversaram que na visão deles, que essa parte das unidades maiores... Eu não tô entendendo o que você está falando, Fernanda. Ai, você gente, escutou, deixa eu explicar. Você participou de uma reunião da Florida Connection. Eu tava lá totalmente infiltrada, gente, convidada, morrendo de feliz. Participei dessa reunião com o seu time interno. Que a gente tem toda semana. Toda semana, né? Então eu tive o prazer de conversar com eles, porque eles estão no dia a dia lá, né? E isso para mim foi muito importante para trazer essa realidade para nós, até conversar com o Túlio, falar, olha, eu achei muito bacana a forma como eles olham o mercado, foram muito transparentes em realmente colocar, falar, olha, isso aqui é bacana de investir, isso aqui pode ter uma rentabilidade, eles são bem, eu lembro que eles conversaram assim, bem animados com as unidades maiores, que são para pessoas com perfil com mais quartos, com mais casas maiores, né? Na sua visão, você compartilha dessa mesma visão? Você acha que o perfil de imóvel hoje, que pode ser eu não vou chamar de... Você está falando das casas de férias, né? Tendências, porque isso que eu me lembro que a gente, semana passada, o foco era discutir um pouco o investimento em casas de férias. Isso. E aí sim, porque você tem um valor de uma diária maior do que a mais... Então, depende, por exemplo, a minha casa, que é pequenininha, é um condomínio que eu não tenho
grande infraestrutura, só tem a piscina e uma salinha de ginástica. Então o condomínio mensal ele é baixo. E eu comprei bem, então é um produto bem interessante. Quando você parte para esses condomínios de resorts, que são super bem estruturados, tem restaurante, tem aquela parte de parques de águas, com tobogã e tal, o condomínio passa a ser maior, o valor mensal, de $500, $600, depende do resort. Mas o valor da diária é bem maior dessas casas maiores. Então, como as pessoas não alugam tanto, mas ela ganha no valor da diária. Muito bem, né? E aí você tem um custo de manutenção, que se você tiver uma casa menor, vai ser o mesmo, entendeu? Então acaba sendo valorizado essa questão aí. E Orlando, hoje é interessante, porque você pega essas casas maiores, ela não é só para famílias. Então, por exemplo, tem campeonato de ginástica olímpica, uma das fases deles nacionais acontece em Orlando. Aí vem aquelas meninas de escolas diferentes, de turmas diferentes, equipes diferentes, eles alugam essas casas para todo mundo ficar numa casa só, 10, 12 quartos até, chega a ter. Então essa é uma outra questão, né, que hoje a gente pensa em só casa de férias para famílias, não, às vezes é para corporativo, é para escolas, então exatamente. O mercado é gigante. Porque assim, quando a gente faz o paralelo com a gente, o que o cliente está olhando aqui? Geralmente ele está olhando imóveis compactos, né? Então, e não que a gente só venda como investimento em imóveis compactos, mas isso é uma tendência aqui em São Paulo. Quando a gente olha e fala... o custo é baixo, né? O custo é baixo, a acessibilidade, né, desse cliente... É um condomínio clube, geralmente tem tudo dentro. Então, por exemplo, você quer trabalhar em casa, você tem uma sala toda equipada para você poder usar lá no condomínio. Piscina, academia. Mas não é aluguel de curto prazo, então? Curto também. Aqui tá ficando uma tendência, muita pessoa prefere morar num apartamento muito pequenininho, numa localização muito nobre, né, e pagar o mesmo preço de um apartamento maior numa localização mais afastada. Eu entendi, mas quando eu falo de curto prazo, quer dizer assim, é o cara que vem trabalhar aqui por um mês, ele vai ficar um mês num lugar desse. Também. É isso? Também, mas mesmo também o paulistano tá fazendo isso agora também. Alugando para morar a longo prazo, também estúdio. Para ficar mais perto do trabalho, alguma localização de interesse, né? Então tem tido um aumento muito grande disso também aqui. Lá a gente tem muitas convenções, né? O centro de convenções lá só bate para o acho que de Las Vegas. É bem grande e está com um processo de expansão. Mas como é uma cidade da Disney, da Universal, agora tem um parque novo, o Epic, que vai sair, o que acontece? Ele vai para uma convenção, se for um médico, se for qualquer convenção, ele não vai sozinho. Ele leva a família inteira. Então, na hora de alugar, ele acaba alugando casas e a pessoa gosta de ter essa experiência, né? De ficar numa casa. O americano, principalmente, ele não vai para o parque todos os dias. É caro para eles, né? A classe média americana, eles vão lá, eles querem curtir o sol, a piscina, o tobogã. É um outro... É diferente. O perfil é diferente. Perfil de procura, de quem está procurando. Aqui, eu já imagino que quem fica é o cara que trabalha, a maioria das vezes, exatamente. Né? Aqui a gente for num empreendimento, por exemplo, na Oscar Freire, para remediar uma unidade, você não vai ver ninguém na piscina, pode estar o calor que for. Você não vai ver ninguém na piscina. Todo mundo tá lá trabalhando. As vezes que eu fui lá, nunca vi ninguém na piscina. Não. Nunca. É outro perfil, então. Outro perfil. Exatamente. Não, nos Estados Unidos a pessoa já quer aproveitar mais, né? É outro perfil. E hoje Orlando, né, para quem estiver assim, ouvindo a gente, Orlando não é só mais parque, né? A gente tem muitos shows de artistas, a gente tem peças da Broadway, tem a temporada que eles vêm, né? Então tem muita atração cultural, muitos jogos de basquete, jogos de futebol brasileiro, né? O nosso soccer. Então, assim, isso é uma coisa tão na cultura
dos Estados Unidos, não sei como é que é aqui, já estou muito tempo fora, mas, por exemplo, vai ter um jogo, eu lembro, minhas filhas eram alunas de faculdade, vai ter jogo de não sei quem lá em Chicago, aí é uma turma passar o final de semana só pela farra do esporte. Então, hoje tem essa inbound, né, essa entrada de gente, esse tipo de turista na cidade também. Aqui, aqui a gente tá errado do futebol, né, então aqui o movimento... Da Flórida agora, tem o Messi, né, no Inter Miami. Pois é. Aí o Kaká foi nosso cliente, ele morou em Orlando, né? Sim. Kaká, ele jogou no Orlando City, que é o nosso, City. que aliás é a cor aqui desse fundo roxo, que é a nossa cor lá. Curiosidades. Kaká era uma pessoa do mercado imobiliário. O pai dele é do mercado imobiliário. Né? Eu tive o prazer de conhecer o pai dele. Ele é como investidor imobiliário em Natal. E o pai dele era incorporador lá em Natal, quando eu trabalhava lá. Mas o mercado imobiliário é muito bom, né? Então bom, é aquela história, ele tá ali, é um olho da bola e o outro é investimento imobiliário. Então, veja o polêmico do nosso presidente. O que ele faz? Investe aonde? No mercado imobiliário, né? Exatamente. Aí, pessoal, vamos investir São Paulo e Flórida. Exato. Como a gente estava conversando antes, né? A gente tem muitos clientes que compraram bastante coisas aqui, diversificaram. Como a gente trabalha muito pautado em estudo, então a gente não oferece qualquer coisa dentro da cidade. E fiquei apaixonada com a sua esposa, porque ela manja mesmo, sim, né? Esses estudos são muito legais. Eu quero saber, viu? Uma especialista aí já no mercado no geral, entende bastante. Então, eu tenho alguns clientes que me pedem, você tem alguma coisa fora? Onde? Ninguém fala outro país. Ninguém fala, por exemplo, China, não, Estados Unidos. E Flórida, sempre. Flórida, tem alguma coisa? Então, assim, é algo muito interessante, porque quando a gente fala da Flórida, Orlando no geral, tipo a cidade de Orlando, você falou algo muito interessante, que não é só o parque, mas a gente vê, assim, ali, pra mim, assim, olhando, né, é uma localização que você tá, para qualquer lugar que você quiser ir para os Estados Unidos, tá fácil. Quer para Nova York, voltar. Eu, por exemplo, eu adoro calor, eu não gosto de frio. Então, se eu fosse agora para os Estados Unidos, eu ia ficar em Orlando, ficar de Nova York, em Orlando de novo, vou em Boston um dia, uma horinha lá, oi, tá legal. Conheci, gostei, voltei. Deixa eu ficar no calor aqui, porque não dá não, entendeu? Califórnia, que é calor, ok. Então, é bem legal, porque a curiosidade, né, do mercado imobiliário, da Flórida no geral, pelo menos comigo que estou atendendo clientes ali dia a dia, é algo assim, toda semana alguém pergunta alguma coisa. O que você acha de tal terreno lá? O que você acha do empreendimento tal? Eu vi esse anúncio. Porque tem algumas pessoas anunciando para cá também. É uma parte que a gente é muito forte também na parte do marketing, né? E eu salvo tudo. Eu guardo tudo para ver depois quem onde fica. E a gente estava estudando bastante esse mercado, justamente porque une o melhor dos dois cenários. O mercado imobiliário, que, né, nossos tataravôs já falavam que investir em imóvel é o melhor investimento, né, que existe. Investir em imóveis é garantia de segurança, e num país totalmente estável. Totalmente... E a Flórida, ela tem essa questão também do imposto. A gente só tem imposto federal. A gente não tem imposto estadual. A grande maioria dos estados tem, acho que são 2 ou 3 só, que não tem imposto federal. Então, você tem a sua renda, por exemplo, de aluguel de um imóvel. Aí você vai pagar primeiro o imposto sobre o seu lucro líquido. Então, você faturou $20 mil nessa casa. Aí você vai pagar a administração, você vai pagar a manutenção, o condomínio, você desconta muitas coisas, os juros, você desconta os juros que você tem na parcela do financiamento, e aí você vai pagar um imposto dentro da tabela para o governo federal, não tem estadual. Então, por isso que muita gente tem residência na Flórida. Por que será, né? Que algumas pessoas têm. Eu achava que era só por causa do sol. Não é só sobre o sol. Olha, a gente tem hoje, assim, o Miami é considerado uma das capitais financeiras. A gente tem
não sei quantos bancos, acho que todos os bancos são representados lá, né? Número de consulados é absurdo. Então, é um mercado fantástico, é muito perto da Europa, muito perto da América Central, ele está muito bem localizado, como você falou. Tem o clima que é fantástico, mas a gente tem também muitos incentivos para novas empresas, a gente tem um colégio de pessoas jovens, porque a gente tem grandes universidades, né? A Universidade da Central Florida, onde eu moro, é a segunda maior em número de alunos dos Estados Unidos, gente do mundo inteiro, então é um celeiro de jovens, né? De jovens inteligentes, estudantes. Na Flórida tem muitas faculdades boas e então tem muitas startups lá, muitas startups, tem muita empresa de tecnologia mudando para lá. Então, a Flórida não é mais só um estado turístico por causa de parque, por causa de praia, por causa de campo de golfe. Não. Ele é realmente uma bola da vez. É um estado que não para de crescer em todas as áreas. A gente tem... A indústria médica lá é muito grande. Hospitais incríveis. Eu tenho o médico da minha filha de alto risco. Ela teve uma gravidez de alto risco. É um brasileiro. Ele veio do Brasil, fez a equivalência, estudou em várias faculdades nos Estados Unidos, ele escolheu para montar a clínica dele, né, a prática dele de médico em Orlando, porque tem um dos 5 melhores maternidades dos Estados Unidos em Orlando. Então, assim, são surpresas que a gente não tem noção. É só quando você está lá muito tempo vivendo e aprendendo, que você fala, meu Deus, é incrível. Graças a Deus, eu vim pra cá. Ela falou das startups, eu li há pouco tempo que tinha muitas startups saindo de São Francisco, da Califórnia por conta dos impostos, e indo para a Flórida. Viu que eu te falei? Sim. Estava indo para Jacksonville, para aquela região da Flórida ali. Então, assim, isso é bem legal. E você afirmar isso é algo que a gente precisava ouvir. Com certeza, porque é aquela história, por mais que a gente busque informação, nada melhor do que ter alguém que está dentro da operação, está vivendo no país, né, tá naturalizado ali no país, então não é só aquela visão da pessoa que, eu estou falando isso porque eu estou vendendo algo, não, você vive a realidade, é diferente. E não é pouquinho, né, já são muitos anos. São muitos anos, a gente tem já bastante conhecimento, graças a Deus. Isso para nós é importante, porque a gente sempre vai fazer esse paralelo, assim, de alguns clientes que eu conversei, pelo menos de busca de mercado internacional, algumas pessoas citaram Dubai. Eu tô olhando Portugal, eu tô olhando Dubai, eu tô pensando o que fazer ainda, né, tomando algumas decisões. Algumas coisas pesam a favor de algumas decisões para essa pessoa praticar esse investimento fora do país. E uma dúvida que surgiu, até foi um bate-papo com uma outra parceira nossa também, que trabalha com o mercado internacional, só que voltado também para investimento na área financeira. Conversando com ela tem um relacionamento, vamos dizer assim, de pessoas próximas do trabalho dela, que existe uma possibilidade do Golden Visa português, onde você investe, por exemplo, 500 mil euros, né, e isso transforma num Golden Visa português. Não, antigamente era você investir direto no imóvel, tá? E agora você faz o investimento num fundo e esse fundo acaba te concedendo essa questão do visto de investidor português. Uhum. E algumas pessoas também estavam olhando o mercado de Dubai e olhando essas possibilidades, né, de ter uma residência fora no futuro. Isso para mim ainda é uma dúvida, ou se você acha que isso é um passo importante, de repente para esse cliente que está pensando no futuro, né, ter um visto de, acho que seria talvez residência, um investidor, se existe um valor pré-determinado ou não, se isso tá em questão ou não, o que você me diz sobre isso? Olha, todos os vistos de imigração hoje tem, primeira coisa, tem muitas possibilidades para ter visto de imigração, coisa que eu não tinha conhecimento até recentemente, porque a quantidade de pessoas buscando esse tipo de informação é tão grande que eu tenho grandes parceiros advogados de imigração. Então, o brasileiro ele se encaixa em vários tipos de visto, né? Tem o de habilidades especiais, tem o de investimento em alguma coisa. O mais conhecido e mais parecido com esse seria o EB5, que o investidor um investimento, ele não tem que trabalhar, mas ele tem que investir num projeto, geralmente imobiliário,
Então, tem alguns centros de EB5 que, por exemplo, o aeroporto de Fort Lauderdale tinha um projeto de EB5. Então, eles investiam, era 500 mil, agora está em 800 mil e o Trump, eu não sei o que ele vai fazer, mas por volta de 800 mil dólares, que tem que gerar 10 empregos. Então, você tem uma empresa que vai fazer essa gestão. Então, tem que gerar 10 empregos e ele vai receber o green card. Olha, que todos os filhos, ele, a esposa e todos os filhos abaixo de 21 anos. Acaba sendo um tipo de visto, se você tiver interesse, eu tenho vários amigos que trabalham com EB5 e você pode fazer uma entrevista especificamente com ele sobre EB5. Sim. Ou com advogado de imigração para poder explicar um pouco mais esse lado, né? Não, isso com certeza, porque o nosso cliente ele sempre vai questionar, né? Esse passo do investimento fora, para ele pode ser um projeto a longo prazo para os filhos, para uma aposentadoria, para alguma coisa. Um visto repente, mais rápido, desculpa interromper, para quem que não dá o green card, mas dá o direito de morar lá com visto de investidor, é o E2. E o E2 ele investe em um negócio. Ele compra um negócio que prove que mantém a família dele. E, geralmente a esposa também, o cônjuge, né? Pode trabalhar. Então eles compram, por exemplo, a empresa de limpeza de piscinas, que é uma coisa muito grande lá na Flórida, né? Todo mundo tem piscina. Ou empresas de jardinagem, ou eu tenho amigos que têm pet shop, ou tem administradora de casa de temporada, entendeu? Então, esses é o visto E2. Tem um valor também, mínimo? Então, na lei, não diz valor mínimo, diz que tem que ser um valor que faça sentido. Vai que o business plan, o plano de negócios, faça sentido para sustentar a família, mesmo que seja pequena e tenha como num prazo de anos ir crescendo. Mas, assim, a grosso modo, o pessoal fala por volta de 150 mil dólares. Agora, esse visto é para quem tem cidadania dupla. Por isso que tem um monte de gente tirando cidadania italiana, portuguesa, porque esse tratado com o Brasil, os Estados Unidos não tem, mas tem com a Itália, tem com Portugal, tem com a Argentina, tem com a Colômbia, tem com muitos países. Tem com o Uruguai. Teve uma época que tinha gente indo lá para o Uruguai tirar a cidadania uruguaia para poder fazer o E2. Como eu estou há muitos anos fazendo isso, eu vi já muitas histórias assim. Né? Interessante. Isso é bem interessante. Isso aí é uma informação que eu... Não, eu não sabia. Né? E aí eu pensei nisso, porque com certeza o cliente... E também a gente está assim... Pelo menos a maioria dos clientes que a gente atende, muita gente de São Paulo aqui, tem muito filho de imigrante, neto de imigrante, e com certeza... Não, todo mundo. Hoje mesmo eu falei com um cliente... Eu falei com um cliente que ele falou, chegar nos passaportes italianos nossos, precisamos conversar. Porque a gente vende negócios também na Florida Connection, a mesma licença de corretagem de imóveis é de business, de negócios. Então, vamos conversar. Que bacana. Bom, gente, assim, o papo tá tão bom. Dá tanta dó de encerrar. Gente, já passou muito tempo, né? Uma hora já. Excelente. Nossa, muito bom, muito bom. Eu tô muito feliz de ter recebido você aqui. Eu queria até, Túlio, se você tiver uma última pergunta, alguma coisa, as nossas considerações, coisas que a gente pode falar agora. Vou perguntar de clientes depois, vou dar off. Os nossos clientes. Os clientes aqui, ó. Não, agradecer mesmo, foi um privilégio. A palavra que resume isso é um privilégio. Então, uma pessoa com conhecimento que você tem, tendo esse tempo com a gente aqui no Brasil. Estou muito agradecida. Adorei. É um privilégio, foi legal. Maravilhoso. Só agradecer, realmente. Que, assim, foi muito rico. Foi um conteúdo que, assim, às vezes o mais complicado, eu acredito que para mim ou para a maioria dos clientes é saber fazer as perguntas certas. E a forma como você explicou tirou dúvidas, assim, de coisas que a gente nem pensou em perguntar. Exato. Então, é a vivência, a experiência, né? A gente tá atendendo tanta gente assim. E eu também quero aprender com vocês, tá bom? Sobre investimento em São Paulo, eu acho que é uma parceria de duas mãos aqui. Eu acho que a gente tem brasileiros que querem investir aqui também.
que estão lá há muitos anos, de repente quer ter uma diversificação, né? No país que nasceu, que cresceu. Aproveitar o câmbio também, né? Que está favorecendo bastante, né? Exatamente. Precisamos de uma aula sua. Não, de tá vocês dois, né? Marcadíssimo. Uma terça-feira dessas, que a gente reúne o pessoal no Zoom. Vai ser um prazer enorme. Você faz a sua enorme. apresentação, vai ser muito legal. Não, vai ser um prazer enorme, assim, até porque, por coincidência até, eu encontrei um colega de trabalho lá da época da Fernandes Vera, a gente tem muitas coincidências, Muita coisa, aquela história, eu chamo dos astros convergindo a favor, com entendeu? Certeza, não tem a menor dúvida, a nossa vibração é a mesma aqui no nosso... Pois olha, Rosana, pra mim, assim, prazer, falo a mesma coisa que o Túlio, foi um prazer, é muito rico conhecer pessoas que têm essa visão tão ampla do mundo, né? A gente não fala que não é só mercado americano, é do mundo, de cultura, de boas vibrações, de boas práticas de mercado, então é por isso também, porque a gente também busca esse legado de trazer coisa boa para o cliente, de abrir parcerias também realmente transparentes, sólidas, também com os nossos colegas que estão lá trabalhando na sua equipe, se precisar trazer para o Brasil, a gente também tá aqui para tirar todas as dúvidas e mostrar o porquê que o nosso mercado brasileiro também vai fazer sentido. E, enfim, muito obrigada. Prazer enorme. Espero outros Muito obrigada pela oportunidade para vocês dois, viu, Túlio e Fernanda? Adorei. Muito obrigado. Bom, então até a próxima, pessoal. Eu agradeço aí a audiência de vocês. E vamos para um próximo episódio assim que ela vier novamente no Brasil. Viu? Com certeza teremos mais episódios. Até mais. Obrigada. Abraço, pessoal. Obrigada. Obrigado.